Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, mais um vídeo para esse canal. Quero pedir àqueles que puderem para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, para que mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Desta feita, meus irmãos, nós estamos trazendo o tema da lição de número 3, da revista de edição especial, lançada pela CPAD. E a lição de número 3 vai trazer o tema O Despertamento Renova o Altar. E desta feita, irmãos, nós vamos ver por que é importante o servo de Deus manter o altar da sua vida sempre renovado. Quais os perigos de nós não termos o nosso altar renovado, restaurado por Deus? O que nós devemos fazer? Quais seriam as nossas precauções para que o nosso altar não fosse destruído e permanecesse sempre avivado na presença de Deus? E nós, irmãos, vamos notar aqui que quando nós servimos ao Senhor e nós temos a nossa vida diante dele, o nosso adversário, ele nunca vai ficar satisfeito. Mas nós sabemos, irmãos, que um servo de Deus, aquele que mantém íntima comunhão com o Senhor, ele jamais será destruído, ele jamais terá o seu altar destruído, se ele permanecer vigilante, se ele permanecer fiel na presença de Deus. E nós vamos, irmãos, entender que esta renovação, ela deve ser constante. Essa renovação, ela tem que ser diária. Nós devemos estar todos os momentos na presença do nosso Deus. Jamais nós poderíamos deixar de estar na presença deste Deus tão maravilhoso. E você vai ver aqui, irmãos, a primeira coisa interessante que o comentarista da nossa lição, ele vai citar o que é que aquele altar simbolizava para aqueles judeus. Porque aquele altar, ele tinha uma simbologia, ele tinha uma significância. E a primeira coisa que nós vamos ver, irmão, que aquele altar simbolizava para aquele povo era a presença do Senhor. E a necessidade de nós termos o nosso altar sempre restaurado, sempre renovado na presença de Deus, é isso. É para que nós também tenhamos essa intimidade com Deus. Porque nós sabemos que quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, tudo é diferente. Todas as coisas em nossa vida acontecem de forma maravilhosa. Porque quando nós permitimos, quando nós dividimos com Deus a nossa vida, as nossas ideias, os nossos conflitos, as nossas dúvidas, Ele está sempre pronto a nos aconselhar, a nos ajudar, a estar do nosso lado, para fazer em nossa vida a sua vontade. Então nós jamais poderemos esquecer que essa intimidade com Deus é bastante importante. Então aquele altar simbolizava entre os judeus que Deus estava sempre ali, pronto para os guardar, para os aconselhar, protegendo eles, provendo as suas necessidades espirituais. E isso é muito interessante, porque aquele altar, ele simbolizava a presença de Deus, mas ele também simbolizava a misericórdia do Senhor. O quanto é importante nós termos a nossa vida renovada em Deus e a consciência, irmãos, de que as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, elas são imensuráveis. O que seria de nós se não fosse as misericórdias de Deus, se não fosse a graça de Deus em nossas vidas? E assim como era para os judeus, diante daquele altar, as misericórdias de Deus sendo sempre lembradas através daqueles sacrifícios diários, nós também temos através da nossa vida esse exemplo, essa convicção de que em nossas vidas a misericórdia de Deus faz toda a diferença. Porque nós vemos que aquele lugar também, irmãos, lembrava para os judeus que ali diante daquele altar era um local de sacrifício, era o lugar aonde os judeus chegavam diante da presença de Deus para pedir-lhe perdão por suas falhas, por seus pecados, para sacrificarem diante de Deus.
Nós sabemos que hoje, irmãos, é muito importante que o cristão que tem a sua vida renovada, ele saiba a necessidade e a importância de estar sempre sacrificando a sua vida diante do Senhor. Mas esse sacrifício agora não é mais como no Antigo Testamento, um sacrifício de animais, um sacrifício de sangue, mas nós vemos, irmãos, que o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário pagou o preço pelos nossos pecados. E agora, irmãos, a nossa vida nós podemos ofertar a Deus como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável. Nós agora chegamos diante desse altar, diante da presença do Senhor, com a nossa vida em sacrifício vivo, agradável a Deus. E nós temos que manter este relacionamento, nós temos que manter esta convicção de que Deus deve estar todo instante ao nosso lado, porque aquele altar simbolizava para aquele povo isso, irmãos. Simbolizava a presença de Deus, simbolizava as misericórdias de Deus, simbolizava um lugar de sacrifício ao Senhor, mas também simbolizava, irmãos, um local, um momento onde tinham a proteção divina. Muitos que se sentiam ameaçados chegavam próximos daquele altar para tentar proteger a sua vida. E quando nós, irmãos, temos o nosso altar, a nossa vida diante do Senhor, e nós pedimos a Deus que Ele nos proteja, que Ele nos guarde, que Ele esteja sempre ao nosso lado, isso é maravilhoso. Ele vem para nos livrar, irmãos, de muitas ciladas que o nosso adversário tenta colocar em nossas vidas. Porque nós sabemos que quando temos um relacionamento com Deus, nós jamais estaremos livres dos ataques do inimigo. Porque o adversário vai tentar de todas as formas desestabilizar você, destruir você, entristecer a sua vida. E sabemos que quando nós estamos diante do altar, com a nossa vida santa, com a nossa vida agradável, diante do Senhor, em sacrifício vivo, tendo um relacionamento íntimo com o nosso Salvador, Ele nos protege, Ele vem para nos proteger. Isso é extremamente importante. Mas aquele altar simbolizava tudo isso. E vem à nossa mente uma pergunta: mas por que esse altar foi destruído? Por que aquele templo foi destruído? E nós vamos ver aqui, irmãos, que aqueles homens, eles haviam abandonado o relacionamento com Deus. Você vê que quando eles foram levados para o cativeiro, o relacionamento com Deus já não era mais o mesmo. A comunicação com o Salvador, com Deus, com o Criador deles, já não era mais da mesma forma. E é um perigo muito grande quando o homem, é um perigo muito grande quando o servo de Deus abre mão deste relacionamento divino, abre mão dessa comunhão com o seu Salvador, porque aí ele vai estar à mercê dos ataques do adversário. E você vai ver, irmãos, ao longo da história bíblica, quantas vezes Deus alertou aquele povo para que eles estivessem sempre ouvindo a sua voz, sempre obedecendo aos seus conselhos, sempre praticando a vontade de Deus. E eles seriam bem-aventurados se assim os fizesse. Mas você vai ver que muitas vezes aqueles homens, eles acharam por bem seguir as suas próprias vontades, os seus próprios conselhos. Muitas vezes eles acharam aquelas orientações divinas pesadas demais. Isso trouxe a eles graves e pesadas consequências. Aquele altar que eles tanto admiravam foi destruído. Aquela peça do sacrifício diário foi destruída. E agora você vai ver por que esse altar foi destruído. Eles haviam abandonado a Deus. Não existia mais uma comunicação com o Senhor. Não existia mais um relacionamento, uma obediência. Aquele povo agora tinha aquele altar simplesmente como um amuleto. E por isso foram levados ao cativeiro, para que tivessem um pouco mais de consciência de que aquilo era um símbolo e apontava para Jesus. E nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão desse relacionamento com o nosso Salvador. Assim como todos os sacrifícios ali no Antigo Testamento
apontavam para aquele altar. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, o sacrifício de Cristo, a cruz do Calvário, é o que nos redime, é o que nos restaura, é o que nos dá esperança de nós termos uma vida futura, cheia da presença de Deus, no céu, porque isso é maravilhoso. Então você vai ver que aquele altar, ele havia sido destruído, porque o povo não valorizou a presença de Deus, o povo não obedeceu às orientações divinas. Aqueles homens, eles não valorizaram esse relacionamento, essa comunhão, essa intimidade. Eles não obedeceram aos preceitos de Deus. E Deus alertou diversas maneiras que se aqueles homens mantivessem um relacionamento íntimo com Ele, Ele estaria sempre ao lado deles para guardá-los, para protegê-los, para orientá-los. Mas a partir do momento que aqueles homens acharam por bem seguirem os seus próprios caminhos, divorciando-se daquilo que Deus achava importante e dos conselhos dados por Deus, aí o altar foi destruído. E agora as suas vidas não eram mais da mesma forma. E você vai analisar aqui, irmãos, no tema da nossa lição, quais os sintomas que nós podemos notar ou analisar da nossa vida, que a nossa vida corre perigo, que o nosso altar diante de Deus, o altar da nossa vida, corre perigo. Quais os sintomas que nós podemos ver e nós temos que analisar e dizer assim, não, eu realmente preciso renovar o meu altar, eu preciso restaurar minha vida, eu preciso pedir a Deus força, orientação, graça, para que a minha vida seja renovada, para que o meu altar seja restaurado, para que o Senhor esteja recebendo as minhas ofertas, a minha orientação, a minha oração. Tudo, irmãos, é maravilhoso quando assim nós fazemos. E a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, que a nossa vida corre perigo, é quando está faltando tempo desse relacionamento com Deus. Quando você nota que está aparecendo os primeiros sinais de desgaste no altar, aí você procura restaurar esse altar. Quando nós olhamos para a nossa vida e nós percebemos os primeiros sinais de desgaste, os primeiros sinais de fraqueza espiritual, os primeiros sinais de desânimo, quando falta, irmãos, muitas vezes coragem para ter esse relacionamento com Deus, essa coragem para ser diferente, quando nós somos intimidados pelo mundo, atacado pelo nosso adversário. Ao percebermos que nós temos esses sinais de desgaste espiritual em nossa vida, é o momento de nós buscarmos ainda mais esse relacionamento com Deus, pedirmos a graça de Deus, pedimos a proteção divina e a ajuda do nosso Mestre. Então, quando nós notamos que está aparecendo esses primeiros sinais de desgaste, devemos procurar ainda mais o nosso Senhor, devemos pedir ainda mais a sua ajuda, a sua orientação, o seu apoio. Nunca nos afastarmos, nunca deixarmos a nossa vida distante do nosso Deus. Então, deve haver uma constante análise, porque um dos problemas principais é eu olhar para a minha vida e dizer, não, acredito que já está tudo bem. Aparecem os desgastes, eu vejo os problemas, eu vejo muitas vezes aparecerem um pouco de falta de coragem para fazer a obra do Senhor, de ler a palavra de Deus. Eu não tenho mais um interesse tão constante de estar na presença do Senhor em oração. Então eu faço essa reflexão, eu faço essa análise constante e eu vejo, não, eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma renovação, eu preciso pedir ao meu Deus que esteja cada vez mais ao meu lado. Porque quando você faz isso, quando você pede a Deus orientação, quando você diz, Senhor, me ajuda, olhe se realmente o meu altar precisa de renovação, se eu preciso manter o meu primeiro amor, se o meu relacionamento contigo não está mais da mesma forma, se está desgastado, Senhor, eu preciso investir mais tempo nesse relacionamento, eu preciso saber mais qual é a tua vontade,
quais são os teus desejos para a minha vida. E quando isso acontece, você tem uma chance muito grande de ter o seu altar renovado na presença de Deus. E outro perigo, outro sinal, outro sintoma de que o nosso altar corre perigo é quando a nossa vida devocional está sufocada pelos embates da vida. Quando a nossa vida devocional, quando o nosso relacionamento com Deus, ele agora é sufocado pelas lutas, pelas adversidades, muitas vezes pelas contrariedades da vida. Aí nós percebemos que o nosso relacionamento com Deus, ele está sendo colocado em segundo plano. Aí dessa forma, nós temos que nos aproximar mais do nosso Senhor. Nós devemos pedir ainda mais a sua ajuda, para que a nossa vida esteja sempre, constantemente renovada na presença de Deus. Então nós temos que investir tempo, irmãos, nesta manutenção, porque na sua casa, na sua família, no seu trabalho, sempre é assim. Quando você percebe que algo não está andando como deveria ser, você procura maneiras, você procura situações de consertar estas situações. E da mesma forma, quando eu olho para a minha vida e percebo que o altar da minha vida, que não está mais da mesma forma como era, eu percebo sintomas de desgaste, eu percebo cansaço, aí eu venho pedindo ao Senhor, investindo nessa relação entre eu e Ele, pedindo sempre a Deus que esteja nessa manutenção comigo, cuidando da minha vida. E isso foi o que os judeus não fizeram. Eles perderam essa comunicação com Deus, não valorizaram mais essa intimidade. Veio o cativeiro, levou eles cativos e agora eles estavam retornando para Jerusalém. Eles agora estavam retornando para Judá. E eles deveriam, irmãos, aprender o quanto é danoso negligenciar esse relacionamento com Deus. Eles deviam aprender o quanto é importante valorizar este relacionamento divino, porque nós vemos que muitas pessoas valorizam os seus relacionamentos de amizade. Isso é bom. Valorizam os seus relacionamentos familiares. E isso é maravilhoso. Mas nós não devemos jamais abrir mão desse relacionamento com Deus, porque foi isso que causou esse grande desgaste naquele povo. Foi isso que causou essa lição que eles deveriam aprender. Levaram-se 70 anos para aquele povo aprender esta lição. Foram ao cativeiro, pereceram e passaram por muitas dificuldades para que aprendessem a lição de valorizar a proteção divina, de valorizar Jesus ali através das suas santas misericórdias, guardando e protegendo aquele povo. Então você vai ver, irmãos, a seguinte coisa: o que os judeus fizeram para restaurar aquele altar? Eles chegaram em Jerusalém e perceberam que a situação não era agradável. Eles perceberam que a cidade estava em ruínas. Eles perceberam que a situação ali estava muito complicada. Mas eles fizeram alguma coisa. Da mesma forma eu, da mesma forma você. Quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos que o nosso altar não está mais da mesma maneira, quando o nosso altar corre perigo, quando a nossa vida espiritual está desgastada, nós não podemos simplesmente desistir. Nós não podemos simplesmente abandonar a nossa vida espiritual. Nós temos que lutar por ela. Nós temos que tomar a decisão. E foi isso que aqueles homens fizeram. Eles foram despertados por Deus para renovarem aquele altar, para reconstruírem esse relacionamento, essa comunhão que tinham perdido com Deus. E da mesma forma nós, quando nós percebemos isso, nós temos que tomar essa decisão. Nós temos que tomar esta posição. Quando nós percebemos que o altar está em perigo, quando muitas vidas têm o seu altar, o seu relacionamento com Deus destruído, é o momento de tomar a decisão. Ainda que o cenário seja desesperador, ainda que o cenário seja caótico, ainda que essa renovação seja um desafio,
Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Não importa, faça isso, porque o relacionamento que você terá com Deus será maravilhoso, como sempre foi. Voltar esse relacionamento íntimo com Deus será muito bom para você, será muito bom para mim. E você vai ver que eles tomaram essa decisão, eles deviam renovar aquele altar. Com certeza, aqueles que tinham esse relacionamento antigo com Deus, que saíram dali e foram para o cativeiro e passaram aqueles 70 anos e agora voltaram, eles imaginavam como era bom o nosso relacionamento com Deus. Eles sentiram falta de quando aquele altar estava ali bem feitinho, bonito, quando eles tinham a liberdade de oferecerem sacrifícios diários ali, e agora não podia mais. E é muito valorizarmos este relacionamento com Deus, é muito importante. É muito bom quando nós analisamos a nossa vida e percebemos o quanto nós éramos felizes quando tínhamos esse relacionamento íntimo com Deus. Aí você pode dizer assim, não, mas o meu relacionamento com Deus está bom. Amém. Então nós devemos vigiar para que este relacionamento mantenha-se dessa forma. Mas os judeus não estavam com esse relacionamento íntimo com Deus e agora precisavam renovar aquele altar. E você vai ver aqui, irmãos, que aquele trabalho, aquela obra iria ser necessário para que fosse realizado, para que aquele altar fosse renovado, para que aquele altar fosse reconstruído. Seria preciso união. Eles precisariam estar unidos em um mesmo objetivo, em um mesmo propósito, porque o desgaste da desunião ali iria causar muitos problemas. E quando eles resolveram renovar o altar, a primeira coisa que eles pensaram, vamos nos unir nesse propósito, vamos lutar todos juntos, porque quando nós buscamos a presença de Deus, todos juntos, agrada ao Senhor. É maravilhoso aos olhos de Deus quando o seu povo está unido. E para que aquele trabalho fosse realizado, eles precisariam de união, porque a partir do momento que eles dissessem assim, vamos restaurar o altar, vamos renovar o altar, vamos buscar novamente essa comunhão com Deus, o inimigo que vivia à volta deles ali não iria ficar satisfeito, não iria deixar passar batido, ia atacá-los, ia tentar desestimulá-los, ia tentar destruí-los. Mas quando eles mostrassem união, um apoiando os outros, seria maravilhoso. Eles teriam mais uma boa chance de realizarmos aquela tarefa, de realizarem aquela tarefa, melhor dizendo. Então, seria necessário união, seria necessário esforço. Eles teriam que preparar toda aquela obra. Precisariam de vigilância para perceberem quando seriam atacados, quando talvez alguém viria com uma palavra de desânimo, quando alguém chegasse ali para tentar desestimulá-los naquele projeto. Então eles precisariam. Seria uma obra desgastante, talvez seria uma obra cansativa, limpar todos aqueles entulhos, purificar toda aquela área, todo aquele terreno, para que o altar agora fosse restaurado, construído sobre as mesmas bases de antigamente, tirar do meio todos os escombros, todo aquele lixo que talvez estivesse naquele lugar, purificar aquela área. Então nós notamos aqui que para nós termos um altar renovado diante de Deus, muitas vezes é necessário limpeza, purificação, percebermos que o nosso altar precisa de renovação e para isso, muitas vezes nós temos que nos livrar de coisas que não estão agradando a Deus, de coisas que não estão fazendo a vontade do Senhor. Precisamos nos preparar cada vez mais para que esse relacionamento com Deus seja melhor, seja um relacionamento mais saudável, um relacionamento onde Deus tenha liberdade em nossas vidas, que nós possamos ouvir a voz do Senhor diariamente, pedir os seus conselhos, receber dele as suas orientações. E você vai ver aqui, seria necessário muito investimento. E para você ter uma vida com Deus, esse relacionamento íntimo com Deus, muitas vezes você tem que investir o seu tempo, horas de leitura na sua palavra. Você precisa abrir mão, muitas vezes, daquilo que não está agradando a Deus.
Isso vai exigir de mim e de você, muitas vezes, um grau muito grande de renúncia, mas o prêmio é gratificante. Deus está sempre com você, é muito bom. Você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida é maravilhoso. E nós louvamos a Deus que nos deu essa chance através do sacrifício redentivo, expiatório de Jesus. E você vai ver aqui, irmãos, que o que eles aprenderam, quais as lições que eles tiraram daquele cativeiro. Porque com certeza quando chegaram em Jerusalém, que viram tudo aquilo ali destruído, eles perceberam que necessitavam da proteção divina. Eles perceberam que precisavam priorizar mais a Deus. Eles perceberam que era necessário honrar ao nome de Jesus, ter reverência na presença de Deus, porque tudo isso, quando foi feito em contrário, custou-lhe 70 anos no cativeiro, porque eles não priorizaram esse relacionamento com Deus. Eles não zelaram pela proteção divina. Eles pensaram que aquele altar iria protegê-los e eles poderiam viver uma vida de pecado, de desobediência. Tinham aquele altar simplesmente como um amuleto. Quando precisavam, iam ali e pediam alguma coisa. Quando estavam se sentindo culpados por algo, levavam aquela oferta ali e pensavam que ali já estava tudo resolvido. Mas não valorizaram essa proteção, não priorizaram esse relacionamento, não honraram a Deus com reverência. E eles entenderam que para ter a ajuda de Deus era preciso estar perto de Deus, era preciso ter fé, ter obediência. Então, para que o meu altar, para que o meu relacionamento, para que a minha vida com o Senhor esteja sempre renovada, é preciso eu estar sempre próximo dele, é preciso eu estar sempre perto dele. E eles perceberam isso, irmãos, que restaurar o altar não era simplesmente construir aquele altar e deixar ele abandonado, não. Esse altar ali eles teriam que fazer sobre as bases antigas, sobre as bases da palavra e orientações de Deus. Não poderia ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer lugar. Da mesma forma que nós olhamos aqui o nosso altar pessoal, o nosso altar com Deus, deve ser firmado em cima da palavra do Senhor. Deve ser firmado em uma vida devocional, de leitura bíblica, de oração. Deve ser, irmãos, um sacrifício diário, como eram os holocaustos oferecidos por aqueles judeus. Aquele sacrifício ele deveria ser contínuo, constante. Deveria ser um sacrifício agradável a Deus. Quando eles chegavam com aquela oferta diante do altar, eles não poderiam levar de volta para casa. Tinha que ser queimado totalmente diante do altar. Por isso que era um holocausto. Subia em cheiro suave ao Senhor. Então, nos dias de hoje, da mesma forma como era antigamente, quando nós renovamos e restauramos o nosso altar diante de Deus, quando nós valorizamos mais essa íntima comunhão, esse íntimo relacionamento com Cristo, aí nós pedimos agora ao Senhor a sua graça e nós temos alegria de estar sempre oferecendo a Deus o nosso sacrifício vivo, o nosso corpo em sacrifício agradável. Nós temos agora a alegria de vivermos na presença de Deus, buscando sempre este relacionamento. Então você vai ver aqui que isso deve ser um objetivo para mim e para você. Valorizarmos e termos a presença do Senhor sempre do nosso lado. Valorizarmos e termos sempre o favor de Deus ao nosso lado. E para que isso aconteça, nós temos o Espírito Santo. Porque esse relacionamento com Deus, quando Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, ele disse que enviaria um outro Consolador. Esse Consolador, o Espírito Santo de Deus, viria para nos ensinar, viria para nos ajudar, para nos mostrar o quanto é importante termos essa íntima comunhão com o Senhor, valorizarmos o que realmente importa, porque hoje em dia as pessoas estão dando valor muitas vezes a coisas supérfluas e não estão valorizando esse relacionamento com Cristo e não estão dando valor ao relacionamento divino, o que é importante hoje: Deus, a família.
nós devemos valorizar e termos esse altar sempre renovado, sempre restaurado, sempre na presença de Deus. Então você vai ver aqui, irmãos, que existem algumas atitudes que eles deveriam tomar. Existem algumas atitudes que nós também devemos tomar. Porque depois da renovação do altar, quando eles construíram novamente, restauraram novamente, renovaram aquele altar, aí você vai ver aqui, irmãos, que eles precisavam mostrar diante do altar reverência. Eles precisavam mostrar humildade. Eles deveriam chegar diante do altar naquele momento com santidade. Não poderiam chegar de qualquer jeito, de qualquer forma. Eles deveriam ser um povo que aprenderam a lição e valorizaram uma vida de santidade com Cristo. Eles deveriam aprender que agora eles não eram simplesmente um povo qualquer, mas eles agora eram o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo a quem Deus separou para realizar um propósito específico na terra. E da mesma forma, eu e você, quando você renova o seu altar, você tem por objetivo esse relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Por qual atitude? Por qual circunstância? Porque você entende que você faz parte de um povo que vai morar no céu. E essa atitude vai gerar em você reverência quando está diante do seu Deus. Um sentimento de dedicação, de quebrantamento. Você chega diante dele com alegria, feliz porque Deus restaurou a sua vida, renovou o seu altar, porque você agora tem esse relacionamento tão bom e tão maravilhoso com Cristo. Isso é importante demais. Então, quando aquele altar foi renovado, quando aquelas vidas perceberam, quando aqueles homens perceberam que o altar estava de novo entre eles, eles deveriam ter uma vida de exclusividade, consagrados a Deus. E isso levou 70 anos para que eles aprendessem que Cristo, que Deus, que o Senhor exigia deles essa exclusividade. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou aqueles outros grandes homens, ele disse isso: olha, eu estarei com vocês. Vocês agora são propriedade exclusiva, peculiar. Da mesma forma como você vê a palavra de Deus dizendo da igreja, que você é um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Eu e você fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E agora nós somos um povo de Deus. Temos esse relacionamento de exclusividade, consagrados a Ele. E esta adoração diante daquele altar, assim como deve ser o meu e o seu relacionamento nos últimos dias com Deus, deve ser constante, deve ser sincero, deve ser racional. Nós devemos ter com Deus um relacionamento regular. Não é um relacionamento que você conversa com Deus ou pede a orientação divina somente quando precisa, somente quando está em dificuldade. Não. Aqueles judeus, eles aprenderam o quanto é valioso ter esse constante relacionamento com o Senhor. E para que o nosso altar não seja destruído, nós precisamos seguir todas essas orientações. Mas o importante aqui notar é que os judeus aprenderam essa lição. Os judeus, eles aprenderam o quanto era valioso aquele altar diante deles. O quanto era valioso eles permanecerem na presença de Deus diariamente. E aquele altar, ele apontava para Jesus. Todos aqueles sacrifícios prefiguravam Cristo, que veio para morrer em nosso lugar. A figura daquelas ofertas, daqueles sacerdotes, eram sempre apontando e mostrando Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio à terra para morrer por livre vontade. Ele não foi forçado a isso. Ele veio porque ele quis, porque ele amava o homem, porque ele ama o ser humano. Então você vai ver aqui, irmãos, que depois que eles viram que o relacionamento com Deus, que aquele altar estava restaurado, eles agora teriam que tomar algumas precauções para que não existisse uma nova destruição desse altar. Ele agora teria que vigiar, ter esse relacionamento íntimo com Deus e valorizar cada vez mais. Eles agora precisavam oferecer um culto conforme os padrões divinos. Porque você vai ver que ao longo da história, muitas vezes,
os homens tentaram trazer inovações para o culto a Deus. Porque Deus, ele deu um padrão. A palavra do Senhor mostra-nos como nós devemos adorá-lo, de que forma nós devemos proceder quando chegamos à presença do Senhor e permanecemos na presença de Deus sempre. E este culto ele deve ser racional, ele deve ser feito conforme os padrões bíblicos. E você vai ver que quando acontece diferente, na época de Elias, na época de Ezequias, quando os homens resolveram cultuar a Deus da sua forma, da sua maneira, eles enfrentaram grandes problemas. E é por isso que o comentarista da nossa lição ele vai nos mostrar isso, os perigos de muitas vezes nós adorarmos a Deus e fazermos de forma diferente do que Cristo mandou. Nós devemos ter cuidado simplesmente com aquilo que é aparente, mas não tem o valor verdadeiro, não é genuíno, não é original. Porque conta-nos a história bíblica que os judeus, quando restauraram o altar, eles lançaram aquele altar sobre o mesmo fundamento que ele era antigamente. Eles não precisavam de um outro fundamento, eles não precisavam de um outro lugar. Eles precisavam manter-se sempre no mesmo lugar que Deus queria, que Deus exigia, que Deus ordenava deles. Então, irmãos, eles ofertaram aquele culto, ofereciam aquele culto nos padrões divinos. E da mesma forma nós hoje oferecemos o nosso culto racional a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a inspiração do Espírito de Deus. Nós oferecemos agora o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então que nós zelemos pela nossa vida espiritual, que nós priorizemos o nosso relacionamento com Deus diariamente, que ofertemos a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, e tudo, irmãos, tudo na nossa vida será cada vez melhor. Então que se nós fizermos essa autoanálise e olharmos para a nossa vida e percebermos que o nosso altar está danificado, nós temos que tomar algumas precauções, nós temos que tomar algumas atitudes, pedir a Deus a sua ajuda para que restaure o altar da nossa vida, e que agora nós tenhamos a liberdade de dizer assim: Jesus, eu quero um relacionamento mais íntimo, um relacionamento duradouro, um relacionamento presencial todo dia contigo. Fique com essa palavra neste momento. E eu agradeço a Deus, pedindo sempre a Ele que ajude a mim e a você a perseverarmos até o fim. Busque a vontade do Senhor, consagre a sua vida, tenha esse relacionamento íntimo com Ele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e que você, e que eu, e que nós valorizemos cada vez mais esse relacionamento com Deus, para que nós tenhamos uma vida cada vez mais vitoriosa na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, no nome santo de Jesus.